Hoje no Ônibus TV, um possível lançamento do Marco Polo G8, mais apreensões da ANTT, e ainda, por causa do aumento absurdo no preço do diesel, o Rio Ônibus diz que várias empresas podem paralisar as atividades. Foi recebida pela equipe do site Parabus, fotos do que pode ser um lançamento de um novo ônibus da Marco Polo, que ainda não temos a total certeza que se trata de fato de um lançamento da subsidiária do México, ou da matriz daqui do Brasil. A especulação que existe é que pode ser a nova geração de carrocerias da empresa, a G8, uma vez que a geração 7 foi lançada em 2009 e recebeu uma atualização em 2018, denominada de New G7. Agora resta saber se as outras carrocerias, quanto urbanas, quanto rodoviárias, também vão ser atualizadas caso a nova geração seja verídica. E aí, será que vem um novo Torino, um novo Audace? Aguardaremos ansiosamente. Só um detalhe, essa lateral aí desse Marco Polo tá muito parecida com a do Comil. É aquela história, né? O que a concorrência não faz. A ANTT, junto à PRF, deu início ontem a mais uma etapa da Operação Pascal, em Itatiaia, no Rio de Janeiro, na BR-116. Como resultado do primeiro dia de operação, os fiscais da agência informam que apreenderam 4 veículos, dos quais 3 são ônibus de empresas de turismo, flagrados realizando o serviço de linha, no estilo de circuito aberto, pelo aplicativo Buzzer. Um dos veículos apreendidos era uma van que realizava o transporte, sem licença de viagem da ANTT, com origem no Rio de Janeiro e destino em Queluz, interior de São Paulo. O veículo não possuía extintor de incêndio, e ainda por cima, na cara de pau, o motorista disse que não possuía cadastro na agência. Já falando da Buzzer, a equipe de fiscalização deu detalhes da apreensão dos 3 ônibus apreendidos que estavam contratados pelo aplicativo. Os 3 veículos realizavam uma linha em circuito aberto, sem autorização da agência. O primeiro, da empresa Susantur Transporte Turismo e Fretamento, tinha como origem São Paulo, e destino Niterói. O segundo, da empresa IS Agência de Viagens e Turismo, fazia o mesmo percurso, SP Niterói. Por fim, o ônibus da empresa Mafagusa Transportes Turísticos, partiu de São Paulo, e tinha como ponto final a capital fluminense. No total, 85 passageiros foram retirados do transporte irregular, segundo a fiscalização. Em comunicado, a fiscalização da ANTT afirma que, como tem sido prática irregular constante das empresas de turismo contratados por empresa de aplicativo, as mesmas solicitam licença para fazer turismo e fazem linha apresentando essa licença, a fim de enganar a fiscalização e os usuários que imaginam estar em uma viagem legalizada. A fiscalização alerta que veículos autorizados para realizar linha embarcam e desembarcam em terminais rodoviários e emitem bilhetes de passagens, que são documentos fiscais. Já veículos que possuem licença para fazer turismo não podem embarcar em terminais rodoviários, não podem emitir bilhetes de passagens, e viajam como uma licença de viagem, com uma lista com os nomes dos passageiros. Portanto, empresas que vendem apenas o trecho de ida, e possuem lista de passageiros, são considerados clandestinos, e estão passíveis de apreensão. Pelo menos, 7 empresas de ônibus do Rio de Janeiro correm o risco de paralisar as operações, por causa do aumento no preço do diesel, para ferrar ainda mais com nós brasileiros. O preço ficou 15,2% mais caro, desde a manhã de hoje, dia 19 de fevereiro. Dentre as empresas, estão a Pavunense, Campo Grande, e Penha Rio. A informação está em nota oficial do Rio Ônibus, que é o sindicato que representa as companhias de ônibus da capital. Como mostrou o Diário do Transporte, é o terceiro aumento no ano, com um acúmulo de 27,72%. No comunicado, os empresários de ônibus dizem que a elevação no custo do diesel comprova a falta de compromisso do governo federal com a mobilidade urbana e com o custo do transporte para a população, já que o item corresponde a 25% do valor médio das passagens. Segundo a nota, para o cliente final, o litro do diesel passa dos R$ 3,85.
Se nós formos parar para pensar, o pessoal do Rio ainda tem um preço mais barato, se formos comparar com Maringá, no Paraná, onde fica a central de conteúdos do canal. Aqui, no posto Catuaí, que fica de frente com a rodoviária da cidade, o litro do diesel tá saindo em média R$4, enquanto a gasolina tá a 5,30, e o álcool, que há poucos anos já chegou a custar R$2 em média o litro, hoje beira os R$4. Essa é a realidade dos brasileiros, infelizmente. Bom, retomando o assunto lá dos ônibus do Rio, no aumento anterior, registrado já em fevereiro, as empresas de ônibus passaram a pagar R$13,39 no litro. O combustível é o segundo insumo de maior custo para empresas de ônibus, que passam por seu pior momento financeiro, causado pela pandemia, sem receber nenhum tipo de auxílio por parte dos governos. As empresas de ônibus se queixaram mais uma vez do congelamento das tarifas. Há mais de 24 meses, tem havido uma redução de 50% no número de passageiros, desde o início da pandemia, além da falta de fiscalização contra o crescimento desenfreado do transporte ilegal por vans na cidade, entre inúmeros outros problemas relatados insistentemente pelos consórcios ao poder concedente. O porta-voz do Rio Ônibus, Paulo Valente, criticou ainda o fato da gestão Bolsonaro não fazer nada para impedir que estes reajustes constantes do diesel sejam repassados aos transportadores. No primeiro momento do isolamento social, quando o registro de passageiros caiu 80%, o poder público já não apresentou nenhuma medida de apoio às empresas. Desde então, nada foi feito. Pelo contrário, além de vetar o auxílio financeiro aprovado pela Câmara de Deputados ao setor, no final do ano passado, a Presidência da República ainda permite que seja repassado aos transportadores o aumento inconcebível anunciado esta semana. A reação foi automática. Com o litro saindo a R$ 13,85, as contas não fecham, e os empresários já anunciam possibilidades de redução ainda maior de suas operações, com risco de encerramento de suas atividades, afirmou. A nota complementa, dizendo que a alta do diesel é um dos itens que expõe o colapso econômico das empresas de ônibus. Sem auxílio do poder público, o setor contabiliza um déficit superior a 1 bilhão em 2020, para manter a frota nas ruas. A realidade foi intensificada pela crise provocada pelos impactos da pandemia. Também estão na longa lista de itens que levaram as empresas à situação atual: a falta de segurança pública, o crescimento no número de carros de aplicativo que operam sem regulamentação definida, a falta de infraestrutura viária e o não ressarcimento de gratuidades concedidas. Minha gente, nós brasileiros, tamo cada dia mais ferrado. Com esse aumento do diesel, e sem ajuda dos governos, é muito complicado alguém manter 100% de suas operações. Por isso o número de greves vem acontecendo, já que os estados e municípios não estão socorrendo suas concessionárias. Vide o caso de Teresina, que já está há dias em greve. O Ônibus TV fica por aqui. Boa noite para você e até a próxima.